Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que você está vendo esse vídeo, esse conteúdo aqui no canal do Suno Notícias. A gente está mais uma vez nesse fórum aqui, nesse espaço que a gente tem para conversar com gestores, com personalidades vinculadas a Asset Management. E como sempre, eu estou aqui acompanhado de alguém, né? Eu nunca venho sozinho para falar sobre esses temas. E eu trouxe aqui hoje, então, o Marcos Kawakami, que é lá do BNP Paribas Asset. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, prazer, Eduardo. Prazer estar aqui. Obrigadão aí pela sua participação. E antes de a gente começar o papo, né, falar um pouco mais sobre as visões dele, queria perguntar, eu sei que você é head de renda variável, eu já sei o seu LinkedIn aí de cor, porque eu estudo antes de fazer as entrevistas, mas fala para o pessoal, né, o que você faz lá no BNP Paribas, como é que é trabalhar lá, como é que é, quem mais ou menos quem é você no mercado financeiro hoje? Legal. Bom, eu sou, como o Eduardo falou, eu sou gestor de renda variável, né? Sou o chefe da área, porque eu faço a gestão dos fundos, né? O que é a gestão dos fundos? É de fato quem toma a decisão sobre quais os tamanhos de posição, o que eu vou alocar, quais ativos comprar. Basicamente, a minha função como gestor de renda variável dentro do BNP é escolher os ativos que me são recomendados pelos analistas de acordo com o cenário econômico trazido pelo time econômico do BNP, e eu crio um portfólio dessa maneira, né? Um portfólio estruturado de acordo com as informações que eu recebo, tanto do time de análise econômica como do time de análise microeconômica. Já faço gestão desde 2013, então eu tenho quase 10 anos como gestor de os fundos do BNP Paribas. Perfeito. E só por curiosidade, hoje como é que tá? Vocês têm alguma... Sempre que a gente conversa com gestores, varia muito, né? Alguns gostam de ter mais posições, outros gostam de pulverizar, eu gosto de pulverizar mais o portfólio, então a pessoa gosta de concentrar mais. Como é que é a visão de vocês com relação à alocação de portfólio hoje? Já que você falou que você tem esse trabalho aí de escolher mais ou menos como é que funcionam as alocações, como é que é a visão de gestão de vocês lá em termos de gestão de risco, ou como é que vocês olham para essa questão de montar a carteira? Legal, Edu. Eu vou dar um passo atrás e para ser, acho que talvez mais claro e mais explicativo com relação ao que eu considero de renda variável, e daí você vai pegar um pouco como que eu faço a alocação. Primeiro, eu costumo falar que renda variável, para você ganhar dinheiro em renda variável comprado, que a gente tem fundos só long only, que são fundos comprados, direcional comprado, tem duas maneiras. A primeira maneira é você acertar a geração de caixa acima do que está precificado no mercado. E a segunda maneira é você estar aplicado a uma taxa de desconto acima do que vai ser realizado no período que você carregar esse ativo. Então, por que isso acontece? Porque basicamente a precificação de um ativo em ações, ela é fluxo de caixa descontado. Se você acerta o fluxo de caixa ou se você traz a valor presente no valor correto. Dito isso, a gente gosta de operar de uma maneira que ou eu vou comprar ativos que tenho a tendência de acertar muito mais na geração de caixa acima do que está precificado no mercado, e daí a gente gosta de um perfil de ativos, ou eu vou estar mais defensivo porque em momentos de expansão de taxa de desconto ou custo de oportunidades mais elevados, eu estou mais defensivo do que esse portfólio. Então eu costumo falar que eu tenho duas caixinhas, a caixinha dos ativos mais defensivos, a caixinha dos ativos mais agressivos ou de mais crescimento, e assim, dependendo do cenário econômico, eu aloco em uma caixinha ou outra. Como é que eu costumo falar que é o perfil de ativos que a gente gosta de investir? Quando eu penso na primeira caixinha, que eu vou acertar mais em fluxo de caixa do que os demais, eu não vou ser pretencioso aqui e falar que eu sou o cara que melhor calcula fluxo de caixa do mercado financeiro, porque eu acho que o mercado financeiro em si tem muita capacidade de calcular esse fluxo de caixa. Eu gosto de comprar pessoas, eu gosto de investir em empresas que eu sei que o time de diretoria é muito bom, que eu sei que eles já entregam um resultado muito bom, e a gente faz algumas análises quantitativas também para facilitar isso. Então a gente gosta de empresas que são empresas de qualidade e crescimento. Como é que eu escolho as empresas de qualidade e crescimento? São aquelas empresas que têm um retorno sobre capital investido muito bom, são aquelas empresas que têm margem que oscila menos do que o usual, então elas são menos cíclicas, são empresas que têm um produto diferenciado e são empresas que, em geral, têm uma diretoria muito capaz. Isso faz com que o retorno sobre capital investido marginal, então toda hora que a empresa está crescendo, ela está investindo cada vez mais, ele seja maior ou igual ao que era no passado. Então, se eu já escolho um retorno muito bom, ao longo do tempo ele vai investindo e vai trazendo retornos melhores, essa empresa cresce e com qualidade.
e ela tende a surpreender positivamente o que estava precificado no mercado, porque ela tende a sempre investir melhor do que ela tinha no passado. Então esse é um perfil de ativo que a gente acredita que é o ativo que performa muito bem. Qual que é exatamente o oposto do risco desse ativo? Porque normalmente esse ativo ele tem um crescimento e ele tem o que a gente chama de duração de fluxo de caixa, que é o duration do fluxo de caixa mais longo, porque ele cresce com retorno marginal positivo, então ele tende a ter o fluxo de caixa mais lá na perpetuidade. Qual que é o ativo que, por outro lado, é o ativo mais defensivo? É exatamente o oposto desse. É o ativo que é o pagador de dividendo. Porque o pagador de dividendo, ele tem a geração de caixa, em geral, no curto prazo, então ele tem muito lucro e ele distribui muito lucro porque ele não precisa reinvestir. Então ele é exatamente o oposto, né? Você tem, de um lado, um perfil de ativos que ele cresce e tem uma geração de caixa muito lá no futuro, e por outro lado, para contrabalancear a nossa carteira, eu tenho ativos que tendem a ter fluxo de caixas mais no curto prazo. Perfeito. E conta né, do que dentro do que você pode falar, né, dentro do que o compliance lhe permite. Claro. Teve essa questão de você estar perto de pessoas, né, me chama muita atenção porque alguns outros gestores que eu conversei já falaram a mesma coisa, né, que gostam de olhar no olho do CEO, ou gostam de ver como é que está a diretoria, gostam bastante de olhar esse aspecto qualitativo da empresa. Dentro do que você pode falar, assim, o que teve algum case, alguma coisa, algum momento, algo que te chamou a atenção por esse lado, que acaba sendo uma coisa que o investidor pessoa física muitas vezes não consegue fazer, né? Que é acompanhar a empresa muito de lupa ali em cima. Alguma coisa nessa sua carreira como gestor e nesses seus praticamente 10 anos aí de mercado, que você teve essa análise de olhar, algum caso assim que você olhou a diretoria, olhou a empresa, você gostou muito, deu muito certo, dentro do que você consegue contar, assim? Legal. Em geral, assim, eu diria que os meus melhores cases de sucesso, de carrego, né? Porque essa característica, acho que no final é você ter a capacidade de carregar uma empresa por 10 anos. E acho que os cases que eu acertei mais, eu fui mais assertivo, foi exatamente isso. Que eu comprei uma empresa porque eu acreditava muito na diretoria, que a diretoria poderia crescer com qualidade, e eu continuei carregando esse ativo dentro da carteira por bastante tempo. Acho que essa é uma das características que eu mais acertei. Um dos exemplos que a gente tem lá há bastante tempo foi a Arezzo. A gente gostava muito não só do CEO, como do C-Level, que a gente chama, né? Do CIS dentro das empresas, mas gostava do resto das pessoas que a gente conversava lá dentro, e foi um carrego muito longo do nosso portfólio por bastante tempo. Isso trouxe bastante retorno para a gente ao longo do tempo. Mas eu acho que a grande característica é isso, né? Estar estudando, tentar entender um pouco sobre a capacidade dessa empresa entregar essa qualidade que a gente espera. Então não é só a diretoria, mas sim toda a linha, né? Eu conseguir ver que a tomada de decisão de um gestor, ela passa por todos os empregados e ela volta, e ela tem o ciclo de volta. Eu tenho a informação na ponta. Eu consigo ver que a execução ou o pedido do CEO ele é executado. Isso é muito complexo, como você falou, leva muito tempo de estudo e muito contato com as empresas. Mas como você disse, né, tem bastante gente estudando, tem bastante gente que gosta desse perfil de ativo. Perfeito. E se tratando de bolsa hoje, né? No momento que a gente está gravando aqui, a gente está com bolsa ali na casa dos 120, 125 mil pontos. A gente está vendo um mês de novembro até bem glorioso, né? O Bovespa tem subido bastante. E como é que está a visão de vocês para esse bull market aí das últimas semanas que a gente tem visto? O que vocês conversam lá? Como é que vocês estão enxergando esse momento que a gente está vivendo de mercado? E se vocês enxergam que tem um trigger em breve, como é que vocês estão vendo a possibilidade de a gente voltar a bater aquela máxima histórica que é lá de julho de 2021, que é quando a bolsa ultrapassou 130 mil pontos. Legal. Acho que a gente, como eu mencionei, né, tem duas formas de ganhar dinheiro com ações, ficar comprado em ações. A primeira forma é você acertar o free cash flow, a segunda forma é sempre a taxa de desconto. E hoje a gente sabe que o custo de oportunidade de você ter uma ação, ele está muito elevado. Por quê? Porque o CDI está elevado, porque os ativos que competem com o bolso renda variável, eles estão com uma taxa de retorno muito alta. Isso faz com que quando a gente traz a valor presente qualquer fluxo de caixa, ele esteja barato. Então, quando e se no momento que
a taxa de juros começar a cair de forma mais consistente ou a patamares muito mais baixos do que a gente viu recentemente, isso vai trazer com o custo de oportunidade que a gente está vendo dos ativos, ele diminuir e, consequentemente, a gente deve ver um apetite maior do investidor para ações. Isso faz com que isso aconteça tanto no mercado local quanto no mercado global, né? Então, a gente pode discutir um pouco mais. O cenário é que, basicamente, uma boa parte do movimento recente de novembro ele foi causado por um externo muito positivo, mas isso fez com que também as taxas de juros brasileiras caíssem e fez com que o custo de oportunidade diminuísse. Acho que o grande ponto, como que a gente consegue mensurar isso, né? A gente calcula, por exemplo, a taxa interna de retorno do Ibovespa. Então eu tenho o índice Ibovespa e eu calculo uma taxa interna de retorno ao múltiplo de saída depois de 5 anos e os fluxos de dividendos pagos pelo Ibovespa. A gente achava, em novembro, muito próximo de 15, 16%. Onde o CDI deveria rodar ao redor de 11, estava rodando a 150 do CDI. Agora, com esse fechamento de taxa de DI mais próximo de 10%, a gente vê, e essa andada da Bolsa, a gente vê mais de 14% para 15%, a taxa de retorno, taxa interna de retorno do Ibovespa, e ainda assim é um percentual do CDI agradável. Né? Que a gente olha e fala assim, ainda é um carrego muito bom, é um carrego que faz sentido, e por isso, porque o custo de oportunidade está caindo. Agora, olhando para frente, a gente vai ter um fechamento de curva ainda consistente, com que faça com que esse percentual do CDI continue elevado ou não. E daí eu acho que as variáveis macro vão determinar. Primeiro pelo cenário externo, que a gente está vendo que está tendo uma correlação entre os ativos lá fora e brasileiro muito alta, mas também pela inflação local. E a inflação local, ela na margem tem sido muito benéfica. A gente está vendo uma desaceleração da inflação, o que faz com que o cenário macroeconômico, tanto de queda de juros, mas também que traga essa queda de juros um impulso para a atividade econômica, tem sido positivo. Considerando que a gente vê um posicionamento ainda pequeno em renda variável, como eu mencionei, o custo de oportunidade está muito alta e o valuation ainda está barato, mesmo com a andada de novembro, o valuation está barato, a composição desses três fatores, macroeconomia positiva, posicionamento leve e valuation barato, me traz um cenário que ainda tem espaço para a bolsa andar, ainda pode ter um momento positivo. Claro que a depender de um cenário macroeconômico externo e também alguns riscos locais que podem acontecer, a discussão fiscal, uma desaceleração econômica muito mais drástica por causa das taxas de juros ainda elevadas que não pegaram na economia, algum spike inflacionário que a gente não está vendo no curto prazo, assim por diante. Tem riscos, mas hoje, se a gente for determinar o que eu chamo de apetite a risco, que é a combinação de macroeconomia, posicionamento e valuation, ela é um posicionamento mais para apetite a risco. Perfeito. Então hoje vocês estão ainda otimistas com bolsa para 2024, digamos assim, né? Uma janela, eu sei que é uma janela mais de curto prazo, né? Vocês estão bem otimistas, né? Aliás, o Marcos foi cirúrgico aí no começo da resposta dele sobre por que Selic faz bolsa, Selic cair não faz bolsa subir, né? Então você tem aquele amigo que está começando a investir agora e não sabe por que quando a Selic cai a tendência é a bolsa subir, manda esse corte aí da entrevista para ele. E eu queria lhe perguntar, né? Hoje, esse ano a gente teve, indo para a parte mais setorial, né? Esse ano a gente teve uma influência muito relevante de Petro, de Vale não, porque Vale cai no year to date, né? Mas a gente viu Petro andar bastante, Banco do Brasil andar bastante, que são duas empresas, principalmente Petro, que tem uma relevância muito grande dentro do índice, né? E isso, obviamente, joga bastante a bolsa para cima. A gente tem aquela bolsa bem concentrada em bancos e commodities. Como é que está a visão setorial de vocês hoje? Tem algum setor que vocês acham que está mais barato? Tem algum setor que vocês estão mais otimistas do que outro dentro dessa questão que você falou que você gosta de olhar para o que os analistas trazem para você na hora de balancear o portfólio lá? A gente pensa menos no setor, te falar, Eduardo, do que no perfil de ativo que a gente gosta, né? Então, como eu falei, né, tem duas formas de ganhar dinheiro com bolsa, né? Que é o fluxo de caixa e a taxa de desconto. Quando a gente olha fluxo de caixa, a gente gosta desse perfil de ativo, que é um perfil de ativo que vou me surpreender ao longo do tempo. E os dois exemplos que você deu, acho que foi uma surpresa muito de curto prazo. Eu até admito que eu não tinha tanta posição em Petrobras e não tinha tanta posição em Banco do Brasil, porque eu era um pouco cético.
achando que o fluxo de caixa, o dinheiro que ia ser trazido a mim, né, que é via dividendos, ele corria um risco de influência governamental que não aconteceu. Então isso trouxe uma surpresa positiva e fez com que esses papéis performassem muito bem ao longo de 2023. Aí quando a gente olha para frente, de fato, eu concordo com você que acho que tem alguns setores que chamam a atenção. Em geral, o setor de commodity está trabalhando com múltiplo muito baixo ainda. Me parece o setor ainda barato, dado o cenário atual, mas a gente gosta de olhar muito mais o perfil de ativo, que é esses ativos de qualidade e crescimento. Como a gente acha que a taxa de juros ela é cadente ao longo de 24, essa queda de taxa de juros ao longo de 24, ela, na nossa visão, ela beneficia ainda mais os ativos de qualidade e crescimento, porque eles têm durations muito longas, então ativos com mais crescimento acabam se beneficiando. Aí a gente engloba um pouco do setor de saúde, a gente engloba o setor de consumo discricionário, a gente gosta de locação de veículos, a gente gosta de alguns ativos financeiros, a gente gosta, por exemplo, de alguns ativos do setor agro, o que acaba que tem um crescimento, eles mostram crescimento e demonstram crescimento e tem um retorno sobre capital investido bom. Esse é o perfil de ativo que a gente gosta. Então, não está mais tão concentrado tanto em algum setor especificamente. Sim, em múltiplo, a gente vê ainda commodities operando a múltiplos baixos, mas em geral, comparando com o histórico, comparando com o que era Selics em patamares menores do que está agora, os múltiplos em geral ainda estão baratos. Quase todos os setores. Então, pelo que eu entendi, é meio global. Então, você acha que a bolsa ainda está relativamente descontada de modo geral. E o que eu ia lhe perguntar, juntamente com isso, assim, né, com essa visão de setorial, assim, né, sei que você falou que vocês não falam tanto de players específicos e tudo mais, mas como é que, tem alguma tese, algo assim, que vocês estão otimistas hoje, assim, você falou de macro daqui para frente, né, que se a gente não tiver nenhum trigger específico que seja muito ruim, né, então algum spike de inflação, algo assim que dê algum problema, de modo geral a tendência é as coisas caminharem bem para a renda variável. Tem algum... a gente viu, sei lá, o pessoal comentando mais que small caps estão mais amassadas, aquelas companhias que também eram mais beneficiadas por juros mais baixos, né, estavam mais descontadas. Tem algum... a gente estava falando de setor agora, tem algum setor... Você falou que é de modo geral, né, que você está otimista, mas tem algum setor que você acha que está mais descontado que os outros, ou que ele está mais... Ou tem algum setor que você olha hoje que você fala, não... Isso aqui, tipo, sei lá, tem um pessoal aqui que é muito pessimista com varejo, né? Fala assim, não, varejo a gente não gosta de colocar na carteira de jeito nenhum. Como é que é essa visão de vocês lá? Porque pelo que eu entendi, vocês são mais bottom-up, né, em termos de análise. Vocês não olham tanto top-down, né, de macro para analisar o setor, né? A decisão macro, ela é feita, como eu mencionei, naquelas caixinhas, né? Então eu quero estar mais defensivo, porque eu tenho menos apetite a risco, o cenário macroeconômico está um pouco mais desafiador, o valuation está um pouco pior, ou está muito posicionado, eu mudo um pouco num cenário mais curto prazo do que as empresas de qualidade e crescimento. Quando eu estou com mais apetite a risco, eu migro um pouco mais para as empresas de mais qualidade e crescimento. Mas eu concordo plenamente com você que quando a gente passa a analisar small caps contra large caps, como um movimento recente de bolsa, de impulso à bolsa, foi pelo investidor estrangeiro, o investidor estrangeiro tende a não investir em empresas small caps. Por quê? Porque ele tem uma liquidez ele necessita de uma liquidez para investir, o que faz com que ele não invista nas empresas small caps. Por outro lado, a característica de investidores small caps ou é a pessoa física ou é muito os fundos locais, e a pessoa física hoje tem um custo de oportunidade que são as incentivadas ou mesmo o CDI muito elevado, e ele está deixando de investir nesse perfil de ativo, e os fundos locais estão tendo resgates. Então, a grande oportunidade para mim, se eu puder falar dessa consistência, desse otimismo que a gente vê olhando para 2024, são sim algumas empresas small caps. Esse perfil de ativo eu acho que está um pouco mais largado, né? Quando a gente pensa em cenário de apetite a risco, normalmente apetite a risco é você ter empresas mais small caps do que as empresas large caps. E, como eu mencionei, ao longo de novembro, um impulso maior
para as empresas large cap foi o investidor estrangeiro vindo para o Brasil. Perfeito. Justamente você tocou nesse ponto de perfil de investidor, né? Você falou do estrangeiro, e até é interessante porque boa parte dos estrangeiros às vezes vai comprar índice ou alguma coisa e por tabela ele nunca vai acessar essas small caps. Mas assim, em se tratando de cotistas, de indústria de fundos, né? Até indo dando um passo para trás em termos de assunto, né? Que a gente falando da asset de vocês, a gente conversa eventualmente com o pessoal de multimercado, coisa assim, e esse ano de 2023, principalmente para quem tem um volume grande de cotistas, muito cotista em pessoa física, é aquele ano que dá um pouco de agonia, né? Porque o cara vê um monte de coisa barata, mas ele vê muito cotista saindo, porque às vezes o cara que está na ponta é muito intuitivo, né? Às vezes a bolsa está descontada, tem tudo para ele ganhar dinheiro, mas ele tira dinheiro do fundo porque está caindo, ou porque ele, enfim, aquela coisa de viés, né, de você não conseguir segurar essa posição aí no fundo. Como é que é o perfil de cotistas do BNP hoje, né? Só para o pessoal saber. E como é que vocês lidam aí com o pessoal, com os clientes de vocês, que no fim do dia é para quem vocês estão fazendo gestão ali? O nosso perfil de investidor hoje do BNP é muito mais institucional do que a pessoa física. A gente tem sim uma distribuição via plataforma, e isso acaba impulsionando sim talvez essa dinâmica de muito mais volatilidade no perfil de cotistas, mas hoje uma grande parte do nosso investidor também é institucional e como plataforma global a gente tem uma parte do investidor que ele está lá fora e investe no Brasil também. Desculpa. Isso faz com que também tenha uma resiliência de patrimônio um pouco maior. E isso traz um benefício para a nossa característica de investimento, que é um horizonte um pouco mais longo, né? Então a gente gosta de investir em perfis de ativo de carrego, que eu falei, que são essas empresas de qualidade e crescimento, que às vezes tem até um valuation um pouco mais caro, né? Eles tradam a múltiplos a prêmio, mas que por outro lado a gente acredita que ao longo do tempo ela vai entregar uma performance melhor. Mas com certeza em momentos onde tem muito resgate, a gente tem uma característica de ter alguns ativos mais small caps também dentro da carteira, acaba sofrendo um pouco mais, acaba apresentando oscilações maiores e que traz o nosso perfil de passivo acaba ajudando. Perfeito. E voltando um pouco também no que você tinha falado nessa pergunta anterior, né, que foi, a gente estava falando de macro, né, que vocês usam isso um pouco como norte para as caixinhas ali, né, de vocês que você estava explicando, e acho que nesse ano, você falou até do impacto do estrangeiro em novembro, né, e nesse ano acho que assim, poucos nomes foram tão citados nos corredores da Faria Lima quanto o nome do Jerome Powell, né? Porque assim, tá todo mundo, o ano inteiro tá todo mundo olhando para o que o Fed está fazendo, o dia que tem Super Quarta, todo mundo para olhar tanto o movimento da Selic aqui, mas principalmente também o movimento lá fora. E eu acho que assim, cada reunião era meio Copa do Mundo, né? O pessoal fica olhando o que eles vão falar, como é que vai vir a ata, o pessoal olha muito na vírgula. Como é que foi o saldo que você viu desse ano, que foi um ano que o Fed foi muito protagonista, digamos assim, né, em como é que as bolsas se comportavam, o que é uma coisa inusual, né, porque a gente está falando dos Estados Unidos, que é um país usualmente de juros zero e tal. Como é que foi esse saldo de 2023 sendo muito ditado pelo Powell, se vocês acompanharam mais o Fed do que vocês costumam acompanhar, e o que vocês esperam daqui para frente, né, para esse movimento de juros? Se vocês estão vendo aquele higher for longer que o pessoal está falando, né, de manter os juros naquele patamar ali mais alto por mais tempo, comenta um pouco pra gente como é que vocês estão enxergando isso. Tá. Eu vou comentar o para trás e daí a gente fala um pouco para frente. Perfeito. Porque o para trás foi exatamente isso, né? Acho que a gente teve grandes surpresas inflacionárias e as surpresas inflacionárias elas vieram com uma atividade talvez muito mais pujante, o que fez com que o Fed subisse juros muito acima do que a gente esperava no começo do ano. Acho que eu costumo lembrar que 2023 ele foi marcado por vários momentos. E o primeiro momento foi o início do ano, onde a gente achava que tinha uma probabilidade dos Estados Unidos entrar em recessão no segundo semestre do ano. E quando a gente olha em retrospecto o que aconteceu, na verdade a atividade foi sendo revista ao longo do tempo e principalmente ao longo do terceiro tri. Perfeito. O pessoal até brinca, né, que a tese de recessão ela fez aniversário, né? Porque faz um ano que as pessoas estão falando, vai ter recessão, só que não acontece nunca. Exatamente. O que fez com que trouxesse uma surpresa negativa nas taxas de juros americanas, de uma forma que fizesse com que trouxesse uma grande preocupação para as taxas de juros locais, né? Então, aí, fazendo a leitura para o Brasil, por que a gente estava pensando tanto nisso? É porque, naquela época, isso faria com que o Fed não subisse tanto, isso criaria espaço
para o investidor, para o Banco Central local começar o corte de juros em magnitudes diferentes e aquele nosso custo de oportunidade ficaria ainda mais baixo. E tem que lembrar que existe um custo de oportunidade do investidor global. O investidor global, ele também tem um custo de oportunidade de estar investido na taxa de juros americana ou numa taxa de juros brasileira, ou estar usufruindo do carrego da taxa de juros brasileira. Então, isso fez com que a gente tivesse sempre uma preocupação maior com relação ao Fed. Olhando para frente, né, eu acho que a sinalização do Fed já sinaliza talvez um possível movimento de corte a partir de 2024. Então, o que a gente chama de pivô, né? Então ele vai de um movimento de alta de juros e deve virar para um movimento de queda de juros no próximo ano. Isso traz apetite a risco, como eu falei, para o investidor global. Por quê? Porque quando a gente olha um cenário macroeconômico com queda de juros global, porque a inflação está se beneficiando, isso consequentemente uma hora se traduz em atividade, traz um pouco de cenário macro mais positivo. E daí os valuations das empresas que vai determinar se ele vai investir muito mais em mercados emergentes ou mercados desenvolvidos. E nesse cenário, na minha visão, o Brasil se beneficia. Por quê? Porque ele começou o ciclo de queda de juros muito antes que todo mundo. Uma grande preocupação do investidor estrangeiro é a volatilidade do câmbio. O câmbio, se a gente pegar o câmbio ao longo desses últimos 2 anos, ele oscilou, sim, ele trouxe uma volatilidade, mas ele está muito mais estável do que ele já foi no passado, o que traz um conforto ainda maior para o investidor estrangeiro também. Então a gente vê um apetite maior também do investidor estrangeiro vindo para o Brasil, por causa de uma correlação e por causa de um efeito taxa de juros americana e Banco Central americano. Perfeito, então. Muito obrigado aí pela sua participação aqui, por ceder seu tempo aqui com a gente, ô Marcos. E aproveito também para agradecer a todo mundo que acompanha a entrevista desde o começo. A gente sempre faz aquele apelo aí, você que acompanha a entrevista desde o começo, deixa o seu like aí no vídeo para ajudar o nosso trabalho. Também, é claro, para o YouTube entregar esse vídeo aqui para mais gente. E, se você for novo aqui no canal do Suno Notícias, também não se esquece de se inscrever. E lembrando que, além desses conteúdos aqui que a gente traz com gestores, inclusive se você tiver alguma sugestão aí de algum gestor, alguma casa que você gosta, algum gestor que você acompanha no mercado financeiro, deixa aí nos comentários. E, além disso, a gente tem live todos os dias, né? Todo dia que tem pregão aberto tem live. Então, às 19 horas, no nosso horário religioso, só passar por lá que a gente está comentando as principais notícias do mercado. Muito obrigado a todos vocês, então, e tchau, tchau.